Olá, queridos alunos, tudo bom? Mais um videozinho, mais uma aulinha, vamos que vamos, sem parar. Tracking erro e erro quadrático médio, vamos entender esses dois caras em um único vídeo. Muito fácil esses caras aqui, olha só. Vou dar exemplo, tá? Nós vamos fazer um exemplinho assim, ó. Vamos colocar aqui um fundo A, aqui um fundo B, e vamos colocar aqui um benchmark. Por exemplo, estou falando no fundo de ações A, um fundo de ações B e vou colocar aqui a rentabilidade do Ibovespa, tá? Vamos colocar aqui o quanto rendeu cada um mês a mês. Vamos supor que o fundo A aqui, fazer bem bonitinho essa nossa coluna aqui, olha só, tá bonito o desenho, né? Vamos supor que o fundo A tem um rendimento de 3% no mês, 6% no outro e menos 2% no outro lá, né? Esse aqui rendeu 1%, 2% e de novo 2%, certo? O benchmark, que é o Ibovespa, rendeu 1,2%, 2,1% e menos 1,5%. Não, vamos colocar aqui, na verdade, 1,8% aqui, pronto, beleza. Aí está, então o que nós temos aqui no nosso exemplo? Nós temos aqui um fundo A, que eu disse que rendeu 3, 6 e menos 2%. O fundo B, 1, 2 e 2, e o Ibovespa, 1,2, 2,1 e 1,8. Olha a minha pergunta, presta atenção. Qual desses dois fundos, A e B, olhando para o A e o B, tá? Qual deles está mais próximo do benchmark, do Ibovespa? Supondo que o Ibovespa seja o benchmark dos dois fundos. Qual deles está mais próximo ao benchmark? Qual que está rendendo mais próximo? O B, concorda? Olha só. Quando esse rendeu 1,2, esse rendeu só 0,2 abaixo. E esse rendeu um monte acima. Quando esse rendeu 2,1, 2, olha, bem próximo. Olha lá, bem distante. Ó, bem próximo, ó, bem distante. Então, o mais próximo do benchmark é o fundo B, né? O fundo B é mais próximo. O fundo B possui o menor erro em relação ao benchmark. O que é o erro? É essa distância aqui. É o quanto eu estou me afastando em relação ao benchmark. Olha o fundo A, ele está se afastando bem mais, né? Então, erro. É o que nós estamos estudando. Tracking erro ou erro quadrático médio. Qual que está errando mais? Qual que está se afastando mais? O fundo A. O fundo A tem maior erro. Se eu perguntasse qual dos dois, entre o fundo A e o fundo B, qual dos dois tem maior probabilidade de ser um fundo passivo? Fundo B. O fundo B, por que é um fundo passivo? Fundo passivo é aquele que tem como objetivo acompanhar o benchmark. Qual deles que mais acompanha? Fundo B, está mais próximo, né? Então, o que é isso que nós vamos fazer? Essas duas medidas estatísticas, elas vão calcular justamente essa distância. É fácil você visualizar nesse exemplo, né? Porque eu tenho só 3 meses e tá gritante essa diferença. Agora, se eu colocasse um fundo aqui oscilando próximo e o outro oscilando bem próximo também, em um prazo muito longo, perguntasse qual deles está se afastando mais em média, aí pode gerar dúvida. Então, o que nós fazemos? Calculamos ou tracking erro ou erro quadrático médio. Os dois vão fazer a mesma coisa, vão pegar o erro, que é essa distância. No caso aqui do fundo A, fundo B, ó, primeiro mês a distância é 0,2, para baixo, o segundo mês é 0,1 para baixo, o terceiro mês é 0,2 para cima. É como se eu calculasse uma média daquela distância lá. Muda um pouco a questão matemática dos dois, mas os dois vão chegar à mesma conclusão. Se o tracking erro falar que esse é o fundo mais próximo, o erro quadrático médio vai falar que esse fundo é mais próximo aqui também. Lembre-se uma coisa muito importante, olha só, quanto menor esse erro, quanto menor for o erro, no caso do fundo B tem menor erro do que o A gente diz que mais aderente ao benchmark o fundo é, mais próximo ele é. Então, nesse caso, esse fundo B deve ter menor tracking erro ou menor erro quadrático médio, tanto faz, do que o fundo A. Por quê? Porque ele está mais próximo do Ibovespa, ele tem menor erro, ok? Só mais uma coisa, então, muito importante, preste atenção nesse erro quadrático médio. Nem precisa saber a fórmula para saber que é um número sempre igual ou maior que zero. Por que é um número igual ou maior que zero? Igual ou maior que zero, né? Porque é um número, é o erro, eu vou pegar o erro e vou elevar ao quadrado. Quando você eleva alguma coisa ao quadrado, ela fica sempre positiva.
negativa. Então, mesmo eu tendo retorno, erro negativo aqui, quando eu elevar esses caras ao quadrado, todos eles vão ficar positivos. Como é que eu calculo um erro quadrático médio? É basicamente isso. Pego esses erros, elevo ao quadrado e calculo a média. Então, presta atenção nisso, que é uma questão importante da prova. Saber que o erro quadrático médio é sempre um número maior ou igual a 0. E saber que tanto o erro quadrático médio quanto o tracking erro vai mensurar o quê? Afastamento, deslocamento do fundo em relação ao benchmark. Tudo bem? Quanto menor, mais aderente, mais próximo é. Fundos passivos costumam ter tracking erro e erro quadrático médio melhor, menorzinho, né? Do que fundos ativos, que tem como objetivo se afastar do benchmark. Entendeu? Os dois, então, se eu perguntar a medida estatística que mensuram deslocamento, tracking erro, erro quadrático médio, e sem errar na prova. Até o próximo vídeo.